Bom dia, sexto ano. Vamos começar, ou melhor, terminar a nossa correção do repasso de espanhol para nossa primeira prova, né? O repasso é a nossa revisão. Então, recapitulando a live de ontem, nós corrigimos aqui a primeira questão. Quero reforçar e aí deixar gravadinho para vocês, meus amores, que ó, lembra que esse quadro não tem no seu material não, tá? Eu coloquei esse quadro aqui, que é lá das nossas atividades, para poder reforçar, para você olhar junto o quadro e como a gente fez a atividade, tá? Como a gente conversou lá na live. Só vou reforçar e eu vou deixar o quadro aqui para vocês, claro, né? Aí mais um local para você estudar. Quanto mais material para estudar, melhor, né, pessoal? Então, olha só, lembra o seguinte, quando a tia marcou aqui, ó, o vermelho, é a resposta que a gente colocou, certo? Do que estava em branco aí para você. Aí eu marquei em coloridinho aqui, ó, o que você tem que prestar atenção. Vou fazer de novo um para a gente prestar atenção, tá bem? Então, nessa atividade, a gente tinha entre parênteses indicando, tem 3 palavrinhas aqui, né? 3 palavrinhas não, 3 recomendações. Tá falando assim, ó, lejos, cerca e média distância, certo? Lembra, volta aqui no quadro, ó, para deixar gravado e você voltar a assistir quantas vezes você quiser. Lembra que cerca é uma palavrinha em espanhol que significa perto, ok? Média distância é justamente o que fala, né? Meia distância, porque está mais ou menos perto de quem está falando, ok? E quando a gente fala lejos, é porque está distante. Então, vai ter palavrinhas que vai ajudar vocês, se elas estiverem escritas na frase, de saber se está cerca, a média distância ou lejos, ok? Se vocês encontrarem a palavrinha aqui, significa que está cerca, ou seja, está perto. Se você encontrar a palavrinha aí, significa que está a média distância, ou seja, mais ou menos perto. Se você encontrar a palavrinha ali, e tem outra palavrinha também, ó, allá, significa que está lejos, está longe, tá certo? Então, olha só, aqui você tem o quadro. Quando a minha palavrinha, o meu substantivo na minha frase, que eu quero indicar a distância, ele for masculino, eu vou usar essa tabelinha de cima. Quando a coisa, né, o substantivo que eu quero indicar onde ele está, for no feminino, eu vou usar essa tabelinha de baixo. O que você vai observar mais? Se a palavrinha, então, é masculina e se ela está no singular ou no plural. Se a palavrinha é feminina, se ela está no singular ou no plural, tá bem? Se ela for masculina singular, eu vou usar este para cerca, esse para média distância e aquele para lejos. Bien? No caso de plural, eu vou usar estos para cerca, esses para média distância e aqueles para lejos. Muito bem? Se a palavrinha for feminina, meu substantivo for feminino e for feminino singular, eu vou usar esta para cerca, essa para média distância e aquele para lejos. Lembra que nós não podemos usar 2 S em espanhol, tá, gente? Então, ó, esse, essa, sempre com S só. 2 S é português. Bien? Se a palavrinha for feminina, e no nosso caso em espanhol fala feminino, ok? Mas se for plural, eu vou usar estas para cerca, essas para média distância e aqueles para lejos. Tudo bem? Por isso que aqui na letra A, a tia colocou aquele, ó, eu estou falando sobre o professor. Professor é uma palavra masculina e singular. Então, eu usei aquele que está aqui na minha lista, ó, masculino do ladinho do singular. Por que eu não escolhi esse ou este? Porque aqui ele me indicou que está lejos. Então, só me serve a terceira opção aqui, que é aquele. Vou fazer um com cerca, ó. Na letra B, já fizemos isso na live, tá, pessoal? É só para reforçar e ficar guardado. Se por acaso alguém teve alguma dúvida e ficou com vergonha de perguntar na hora, tá bem? Exemplo para cerca, ó, é o da letra B, tá aqui embaixo. A gente falava sobre amigos. Então,
Amigos é uma palavra que continua sendo masculino, ó, mas agora ele é plural, amigos. Então eu não vou usar mais essa tabelinha do singular, eu vou usar esta tabelinha do plural, combinado? Mas ele também não está distante, então eu não posso colocar aqueles, ó, não é lejos, porque aqui me pedia cerca, muito bem? Se é cerca, é masculino e é plural, eu vou vir aqui, ó, masculino, plural, cerca é o primeiro da minha lista. Cerca, média distância, lejos, não é assim? Então, eu vou usar estos. Estos são meus amigos Pedro e Juanjo, muito bem? E eu tenho um exemplo na letra C, ó, de média distância, o que está mais ou menos perto do falante. Agora eu tenho a palavra coche. Eu quero falar sobre o carro, o coche. De novo, por acaso é uma palavra masculina, mas podia ser feminina, né? Se fosse feminina, você ia usar outra tabela. Mas aqui, masculina singular de novo. Eu vou usar a tabela do masculino e o singular outra vez. Mas eu vou usar aquele, como na letra A. Não me indicou aqui na minha letra C que esse objeto está a média distância. Então, eu vou voltar na tabela, ó. Cerca, este, média distância, esse, com um S só. E vou dizer, esse coche é melhor que o antigo. Muito bem? Ó, vou usar o exemplo da letra D também para finalizar, mesmo que de novo está lejos, tá vendo? Só que agora eu estou falando sobre primas. Eu estou querendo mostrar as minhas primas. Primas é uma palavra feminina, ó, terminou em A, mas também é uma palavra plural. Então, agora eu mudo de tabela, ó, não vou mais no masculino, nem no singular, nem no plural. Eu vou para a minha tabela do feminino, como é a tabela do plural, desculpa, como é uma palavra no plural, eu vou usar a tabelinha do plural, tá certo? Primas, então, ó, feminino, plural, e que distância que ela está? Lejos. Eu vou vir na minha tabelinha, ó, feminino, plural, cerca, média distância, lejos. Ah, então eu vou dizer, todas aquelas são minhas primas de Peru. Muito bem? Simples assim, né? Consulte a sua tabelinha na hora de fazer sua avaliação, tá? Não deixe de consultar essa tabela. Assim, nós fizemos na live com as outras, né? Aqui a gente observou em posicionamento, se estava perto do falante, meio perto do falante ou lejos, não é? Então, aqui o desenho me mostra a distância, ok? Não vou repetir porque a gente já fez isso aqui em live. Aqui não tem indicação, mas na própria frase tinha aquelas 3 palavrinhas, ó, aqui, aliá, aí ou ali, podia ter aparecido ali também, não é? Então, tem essas 3 palavrinhas aí para indicar a distância. Lembra que aqui eu utilizo para cerca, quando está perto. Aí, eu utilizo para média distância, quando está mais ou menos perto. E ali e aliá, eu utilizo para lejos, tá certo? Então, cerca, perto. Média distância, mais ou menos perto, e lejos, longe. Então, eu tenho aqui, é a mesma tradução para o português, não é? Aqui significa aqui. Aí, apesar de eu ter o H, também significa aí, não é? Me dá esse livro aí, significa que está perto do falante, não é? Aliá é a nossa palavra lá, não é? Aquela garota lá é minha amiga. Ali significa ali, mesmo do português. Eu moro bem ali, tá certo? Então, são essas palavrinhas. Muito bem. Também fizemos a correção do tu e os te. Lembra que tu eu uso na linguagem informal, um tratamento informal, quando eu tenho intimidade com a pessoa que eu estou conversando. Os te eu utilizo o tratamento formal, quando eu tenho uma situação respeitosa. Ou é alguém mais velho, ou é um professor, ou é um diretor, ou são meus pais, meus avós, ou alguém que eu acabo de conhecer e é mais velho, eu tenho que tratar com mais respeito, tá? Na Espanha, por exemplo, eles tratam isso com muita cerimônia. Eles não saem chamando todo mundo de tu logo de cara, porque tu, pra gente, no espanhol, significa você no português. Então, eles não tratam todo mundo de você, porque para eles é uma forma desrespeitosa de tratar alguém que é mais velho, ou que tem uma posição
acima da gente, né? O nosso chefe ou alguma coisa assim, tá bem? Então, nós já corrigimos esse aqui na live. Lembra que o verbo, a conjugação do verbo vai ajudar, tá? Eu utilizo tu toda vez que os verbos estiverem conjugados em segunda pessoa do singular. E eu utilizo os te toda vez que os verbos estiverem conjugados em terceira pessoa do singular, tá bem? Então, lembra disso na hora de fazer a sua avaliação. Também corrigimos as atividades com o verbo conhecer e parecer. Essa tabela aqui também não tinha no seu material original. Eu copiei lá do nosso material de estudo e coloquei aqui, tá? Lembrando só, então, ó, o verbo parecer, ele pode acontecer nessa forma simples, parecer. Se ele tiver sem essa partícula ser, aqui, estiver aparecendo só até o R, parecer, você vai utilizar sem o pronome que está em parênteses, tá? Você vai conjugar assim, ó. Eu pareço, tu pareces, ele parece, ele e usted parece, nosotros, nosotras parecemos, vosotros, vosotras pareceis, eles e ustedes parecem. Se ela aparecer, ele, né, o verbo aparecer inteiro, assim, com essa partícula C, significa que ele exige que você coloque um pronome na frente do verbo antes de conjugar. O que significa colocar o pronome? Colocar essas palavrinhas aqui que estão entre parênteses, tá? Aqui, quando eu vou falar de... quando eu estiver... como que fala? Comparando duas pessoas, se uma se parece mesmo com a outra, tá? Então, eu vou dizer, yo me parezco, eu vou ter que falar completo, ó, me parezco. Tu te pareces, ele e usted se parece, nosotros, nosotras nos parecemos, vosotros, vosotras os pareceis, eles e ustedes se parecem. Então, lembrando, eu uso completo aqui. Se o verbo me aparecer, completo assim com essa partícula C no final. Se ele aparecer sem a partícula C até o R, só dizendo parecer, eu vou usar a forma simples, só o verbo também. Pareço, pareces, parece, parecemos, pareceis, parecem, ok? O verbo conhecer não tem partícula reflexiva. Então, ele sempre vai ser sozinho assim. Eu conosco, tu conoces, ele e usted conoce, nosotros, nosotras conocemos, vosotros, vosotras conheceis, eles e ustedes conhecem. Lembra que a gente tem irregularidade nas primeiras pessoas do singular, ó. Paresco, eu acrescento esse Z antes do C, mesma coisa com o conhecer. Também tem irregularidade na primeira pessoa do singular, e eu coloco esse Z antes do C, tá bem? Então, só nessas duas que eu vou colocar paresco e conosco. Muito bem? Já corrigimos a live. Então, meus amores, nós paramos aqui na live, não deu tempo da gente prosseguir aqui na atividade 6, que era a nossa última atividade, certo? Mas lembrando de grados de parentesco, significa o grau de parentesco que eu tenho com alguém. Se alguém é meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, muito bem? Só que a gente tem nominhos diferentes no espanhol. Para ajudá-los, o que a tia fez? Na atividade 7, que vem aqui embaixo, ó. Tranquilo, esse material está no portal para você consultar. Eu fiz uma tabelinha, ó, com os principais grados de parentesco aqui. Estão todos para você consultar. Como é que eu falo? Pai, mãe, irmão, irmão, avô, avó, esposo, esposa, marido, mulher, sogro, sogra, genro. Do outro lado, nora, cunhado, cunhada, primo, prima, neto, neta, sobrinho e sobrinha, padrasto, madrasta, enteado, enteada, tá certo? Lembra que se for no plural é só eu acrescentar o S, não é? Que normalmente faz o plural no espanhol. Ou ES no final, se ele exige o ES. Já estudamos plurais lá na escola, tá bem? Então, ó, para ajudar vocês na questão anterior, na 6, você acertou essa questão 7, tá ótimo, você vai acertar a questão lá também, né? Então, eu tenho aqui, ó, pai, padre, mãe, madre, irmão, irmã, hermano, hermana, avô, avó, abuelo, abuela, esposo e esposa. Escreve igual, eu só falo diferente, ó, esposo e esposa.
Marido também escreve igual marido. Mulher, eu tenho uma coisinha diferente aqui, ó. Mujer, mujer, tá? Com J, mujer. Aqui é um plural que eu formo com ES, né, gente? Ó, terminou em consoante. Marido, se eu for colocar no plural, eu vou dizer maridos, não é? Se eu for dizer no plural mulher, eu vou acrescentar, ao invés do S, eu vou acrescentar ES, porque ele terminou em consoante, tá certo? Eu vou dizer mujeres, mujeres. Muito bem? Mujer, singular, mujeres, plural. Suegro, suegra, para sogro e sogra. Genro, yerno. Nora, nuera. Cunhado e cunhada, eu tenho que fazer com este N do espanhol, tá, pessoal? Não pode colocar só o N. O N é uma palavra e o N, essa letrinha aqui, é outra palavra, tá? E pronuncie como se fosse o NH do português. Cunhado, cunhada. Primo, prima são iguais. Neto, neta, nieto, nieta. Opa, tia errou aqui, ó. Vou acertar para vocês. Sobrino e sobrina, sem esse H aqui. Aqui tá em PDF, eu não consigo acertar agora, mas ó, sem o H, sobrino, e não com esse N aqui não, tá, gente? É com N simples, sobrino e sobrina, não sobrinho e sobrinha, tá? No seu portal vai estar correto. Aqui o corretor acertou e eu não percebi que ele acertou. Sempre que a gente dá um espaço, ele acaba acertando a palavra para o português. Muito bem, mas ó, não é sobrinho como está escrito aqui. É sobrino, sem o H, tá? Sobrino, sem o H. Sobrina, sem o H. Muito bem? Padrasto e madrasta. Eles, eu só acrescento mais um R aqui antes do O e antes do A. Tá? É complicadinho porque a gente às vezes confunde qual é em português, qual é em espanhol. Mas se você precisar, consulta a sua tabela. Como eu disse na live, não jogue em Google Tradutor. Nada jogue em Google Tradutor, porque você vai errar a sua questão, como o pessoal errou as questões das provas do primeiro trimestre quando usou o Google Tradutor. Conversamos isso em live, certo? Não jogue em Google Tradutor. Google Tradutor não traduz. Bien? Então, ó, o padrasto no espanhol fica padrastro, tá? Eu coloco um R a mais aqui. Madrasta, que é no português, também eu acrescento um R, ó. Madrastra. Então, sempre tem um Rzinho a mais aqui do que na palavra em português. Enteado e enteada, a gente chama de hijastro e hijastra, ok? Para quem não sabe o que é enteado, quando dois casais se separam e eles casam com novas pessoas, aqueles filhos do primeiro casamento, o que eles são dos novos maridos ou novas esposas dessas pessoas? Eles são, a gente chama no português, do enteados, tá? No espanhol, fica mais fácil da gente lembrar, porque, ó, hijo ou hija são os filhos de alguém. Os filhos que eu adoto do meu outro casamento, eu chamo de hijastro. Não são meus filhos, mas são quase meus filhos. Tá bem? Hijastro e hijastra, então, são os enteados. Tá bem? Vou voltar, então, na questão seguinte. Ó, aqui a gente já sabe o nome dos grados de parentesco em espanhol. O que eu vou fazer aqui? Olha, olhar esta árvore genealógica para eu saber quem é parente de quem, em que grau, não é? Lembra que quando a gente tem uma ligação assim, um do lado do outro, essa ligação significa que eles são casados. Venham com uma linhazinha embaixo e eu tenho duas ligações aqui, ó, uma para um lado, outra para o outro. Significa que essas duas pessoas, Pablo e Elisa, são filhos de Alberto e Ana, tá bem? Mas a Elisa tem uma ligação com outra pessoa aqui do lado, é o Jaime. O que o Jaime é dela? Marido. Por que ele não tem ligação com os pais da Elisa, tia? Porque eles não são parentes direto. Mas o Jaime é genro do Alberto e da Ana. Assim como ó, o Pablo, que é filho do Alberto e da Ana, tem uma ligação aqui com a Maria. Por quê? A Maria é casada com o Pablo. A Maria também não tem ligação direta com os pais do Pablo, porque ela é esposa do...
os pais do Pablo, porque ela é esposa do Pablo, mas ela tem um grau de parentesco com os pais do Pablo, sendo a nora dos pais do Pablo, tá certo? A ligação deles é através dos filhos, tá vendo? Ó, através dos filhos. Esse casal, por exemplo, ó, segue a setinha para baixo e eles têm 3 ligações, com a Susana, com a Teresa e com o Jorge. O que os 3 são do Jaime e da Elisa? São os filhos deles, não é? Assim como o Pablo e a Maria, ó, tem 2 ligações para baixo, com a Lídia e com o Paco, que são filhos do Pablo e da Maria. Não tem ligação entre essas crianças aqui, Lídia e Paco, com essas crianças daqui, Susana e Teresa. Perdão, Susana, Teresa e Jorge, os 3. Mas eles têm ligação através do tio. Então, o que eles são? Primos, tá certo? Assim como eles também não têm ligação direta com o Pablo, mas tem ligação através da mãe. Então, o Pablo é o que deles? O tio, tá bem? Assim como a Maria também é tia e o Jaime, aqui no caso, é tio dos de cá, ó, tá? Esses daqui são os tios desses daqui. Esses 2 aqui são tios desses 2 aqui, combinado? Então, vamos lá, ó. Quando eu perguntei aqui na letra A, Teresa e Jorge, o que a Teresa e o Jorge são? Ó, são de Susana. Então, eu olho na minha árvore genealógica, a Teresa e o Jorge estão aqui, estão ligados a Susana nessa forma horizontal, porque ela é irmã deles. Então, o que os 2 são da Susana? Irmãos, não é? Como é que eu fico a minha frase, ó? Teresa e Jorge são hermanos de Susana. Muito simples, né? E agora na B eu perguntei, Elisa és? O que a Elisa é da Susana? Susana. Então, a gente já sabe pela ligação aqui, olha, que a Elisa és madre de Susana. Muito bem? Aí, ó, agora é o Paco, ó. O que o Pablo, perdão, Paco não. O que o Pablo é de Susana, Teresa e Jorge? Como a gente tinha dito, ó, ele não tem ligação direta, mas através da mãe deles, a gente sabe que eles são irmãos. Então, o Pablo vai ser, ó, Pablo é tio de Susana, Teresa e Jorge. Muito bem? Agora aqui embaixo na letra D, Maria és de Elisa. Ó, a Maria que está aqui não tem nenhuma ligação direta com a Elisa, mas através do Pablo, que é o marido dela, a gente sabe que a Elisa é irmã do Pablo, então as 2 são cunhadas. Então, a gente escreve aqui, Maria és cunhada de Elisa. Se você precisar, na hora da sua avaliação, perguntar ao papai e à mamãe a ligação, mãe, quando alguém é casado com o meu tio, o que ela é? Então, você pode perguntar, tá? Mas eu sei que na prova tá muito fácil a questão. Vocês vão ver por quê. Tem uma família lá que vocês acho que conhecem muito bem. Vamos lá. Agora a letra E. Eu vou deixar um pouquinho aqui para a gente ainda ver o nome do Alberto e da Ana, tá? Ó, Pablo és, o que o Pablo é? Da Maria, tá vendo? Então, eu sei que eles estão ligados aqui, eu posso usar 2 nomes, ou eu digo Pablo és esposo de Maria, ou eu digo Pablo és marido de Maria. Os 2 estão certos, tá bem? Na letra F, Ana és, o que a Ana é? De Jorge. Ó, a Ana tá aqui em cima, tá vendo? Elas são os pais da Elisa e do Pablo. O Jorge é filho da Elisa. Então, o que a mãe da Elisa, a Ana, é do Jorge? Muito fácil, né? Que é a pessoa que a gente mais gosta no mundo. É abuela, avó. Ana és abuela de Jorge. A avó não tem igual, né, gente? A avó é aquela que faz bolo pra gente, dá docinho. As avós são maravilhosas. Aqui eu posso subir um pouquinho, porque a gente vai falar do Paco. O que o Paco é de Teresa? A gente falou, ó, o Paco está aqui, filho de Pablo e Maria. A Teresa está aqui, é filha do Jaime e da Elisa. Então, eles têm uma ligação que eles são primos, não é? Paco é primo de Teresa. Muito bem. Aqui está facinho também, na H. Alberto é, o que ele é?
Perdão. Errei. Ah, não, tá certo. Aqui é que eu tenho que subir a minha tabela. Ó. O que que o Alberto... Aí o Alberto tá aqui em cima, tá vendo? O que que o Alberto é? Ó, do Jaime... Onde estou? Aqui, ó. Da Elisa, perdão. E do Pablo. Elisa e Pablo. Então, se a gente voltar aqui, ó. Elisa e Pablo. E o Alberto tá aqui. Então, a gente sabe que o Alberto é o pai, não é? Da Elisa e do Pablo. Pra gente... No espanhol fica facinho, que já aprendeu bastante essa palavra. Alberto é padre de Elisa e Pablo. Muito bem? Na letra I, Lídia. A Lídia está aqui embaixo, ó. Ele perguntei o que a Lídia é de Paco. O Paco está do ladinho dela. Eles têm uma ligação aqui porque eles são irmãos, não é? Então, a minha letra I fica Lídia é hermana de Paco. Tá certo? Jaime e Elisa, ó, vou subir um pouquinho, porque o Jaime e a Elisa estão aqui. Eu estou perguntando aqui, ó, o que o Jaime e a Elisa é de Lídia e Paco. Lídia e Paco estão aqui. Não tem ligação direta, mas através do Pablo, que é o pai deles, não é? E irmão da Elisa, eu sei que os dois são tios de Lídia e Paco, não é? Minha frase fica... Jaime e Elisa são tios de Lídia e Paco. Muito bem? Susana, aqui na letra K. Susana é o que ela é de Jaime. Muito facinho, né? Susana tá aqui. O que ela é do Jaime? Ela é filha. Então, Susana é hija de Jaime. Aqui embaixo, tá bem? Hija de Jaime. Agora a tabelinha vai sumir mesmo, tá, gente? Vamos fazer os últimos sem a tabelinha. Para terminar, ó, aqui é aquele que estava errado aqui na tabela de baixo, mas eu vou acertar para vocês. Escreve assim, ó, Paco é... O que o Paco é da Elisa? A Elisa era tia dele aqui, certo? O Paco, então, é sobrinho, mas é assim que eu escrevo em espanhol, ó. Sobrino. Sem o N, não tem aquele N do espanhol, tá? É com N simples que eu escrevo. Se colocar o N, colocar aquele acento aqui em cima, vai estar errado. Então, não erre lá na avaliação, tá? Paco é sobrino de Elisa. Se vocês voltarem aqui na tabela, ó, o Paco está aqui e a Elisa está aqui, ó. Era a irmã do pai dele, tá certo? Irmã do Pablo, que é pai do Paco. Então, a Elisa é... tia, consequentemente o Paco é sobrino. Muito bem? Tá dando dó na cabecinha de vocês? Não, né? Então, ó, letra I ficou, Paco é sobrino de Elisa. Muito cuidado na hora de escrever essa palavrinha lá na sua prova, tá? M, Maria é nuera de Alberto e Ana. Vamos voltar aqui. Vou precisar, ó. A Maria está aqui junto com o Pablo, que é filho do Alberto e da Ana. Mas ela não é filha dos dois, tá? Ela é casada com o Pablo. Então, automaticamente, ela é nora do Alberto e da Ana. No espanhol, a gente fala nuera, tá? Maria é nuera de Alberto e Ana. A mesma coisa acontece com o Jaime, só que agora no masculino, ó. Jaime é yerno de Alberto e Ana. Vou voltar aqui, mesma coisa, ó. O Jaime não é filho do Alberto e da Ana, ele é casado com a filha deles. Então, ele é o genro, que a gente chama no espanhol de yerno. Yerno de Alberto e Ana. E para finalizar um simplesinho, Maria é, ou eu digo esposa de Pablo, ou eu digo Maria é mulher de Pablo. Muito bem? Lembra de como escreve a palavra mulher se você for utilizar. Aqui já corrigimos, então, só com a ressalva de que eu vou acertar esse daqui, que o tradutor me jogou para português, mas é sobrino e sobrina, sem esse H, tá bem? E atividade 8 era para você fazer uma árvore genealógica no seu caderno da sua família, tá? Você vai se inspirar nessa
árvore aqui dessa família, que tem os avós, não é? Os avós, os pais, os tios, os primos, os filhos e irmãos, não é assim? Você vai se inspirar na sua árvore genealógica. Percebe que aqui, ó, eu só tenho os avós ligados a Elisa e ao Pablo. Tia podia colocar os avós do Jaime aqui, se fosse igual se fosse dos meus pais, poderia, tá bom? Mas você pode colocar também só um parzinho de avós, ou pode colocar dois, ligando aqui, ó. Se o Jaime fosse seu pai, por exemplo, ligando quem são os pais do Jaime, você colocaria nessa posição aqui e ligaria o Jaime aqui, igual acontece com a Elisa, tá bem? Se você quiser acrescentar mais um casalzinho de avô. Senão, você pode fazer nesse modelinho aqui, tá bom? Se você tiver mais tios, lembra que você vai puxar essa linha mais adiante para colocar mais uma setinha, igual tá aqui, né? Quanto mais filhos, mais compridinha essa linha vai ficando. Tá bem? Se você tiver dúvida também ao fazer, não tem problema. Depois eu explico ao vivo para vocês ou faço uma videoaula específica disso, tá bem? Quem conseguir fazer. Então, atividade 8, que é fazer a sua árvore genealógica no seu caderno, me manda foto. Se não conseguiu, me fala que eu faço uma aulinha especial para vocês. Tá bem, meus amores? Então, por agora é isso, ó, correções feitas, estudem pelo repasso, utilize o material se você precisar consultar, mas utilize o material que eu deixo disponível, combinado? Esse repasso e todo o outro material que a gente tem no portal a respeito dos assuntos que vão cair na nossa avaliação. Não vamos usar Google Tradutor, tá bem? Por agora, beijo. E vamos ter um vídeo também, antes da prova, para falar sobre as questões da prova, tá bem? Por agora, estudem. Um besito e hasta la vista.